537 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo. E a primeira recomendação que muita gente recebe é: pare de comer pão, arroz e macarrão. A verdade chocante é outra. Diabéticos não devem necessariamente parar de comer esses alimentos. O que precisa mudar é a forma como você os come. Eu sou o Dr. Gabriel, cardiologista, e falo com você com a experiência clínica de quem trabalha ao lado de endocrinologistas todos os dias. Minha esposa é endocrinologista, então esse tema aparece na nossa mesa com frequência. Hoje, eu vou mostrar 7 estratégias simples, baseadas em fisiologia e em estudos, para reduzir os picos de glicose sem abrir mão do pão, do arroz e do macarrão que você gosta. Se essa mensagem está falando com você, curta o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas estratégias. Por que os picos de glicose são tão perigosos? Imagine que o seu corpo é uma cozinha. Os carboidratos são o combustível que a gente coloca na chapa. Quando você come um alimento que vira açúcar rápido no sangue, é como atirar um punhado de estopa inflamável. O fogo sobe rápido. O pâncreas joga insulina para apagar esse fogo. Se isso acontece muitas vezes, o pâncreas cansa e as células começam a ignorar a insulina. É a resistência insulínica. Pense nas células musculares como esponjas. No começo, elas absorvem a água com facilidade. Com o tempo, sujeira e entupimento, a esponja não absorve bem. Resultado, o açúcar fica circulando mais tempo, e parte dele se liga a proteínas e vasos, processo chamado glicação, uma espécie de torrar por dentro, que ao longo dos anos danifica pequenos vasos, nervos e órgãos. Então o problema não é só comer carboidratos, é o padrão de picos repetidos. E é exatamente aí que entra a boa notícia. Você pode reduzir esses picos com medidas práticas e quase sempre sem tirar do prato os alimentos que ama. As 7 estratégias para reduzir picos glicêmicos. O que fazer e como aplicar agora. 1. Escolha a qualidade do carboidrato. Grãos integrais e alternativas. Por que funciona? Carboidratos integrais e alimentos com mais fibra demoram mais para ser digeridos. Em vez de soltar uma fagulha de estopa, eles queimam como lenha, uma chama mais controlada. Como fazer agora? Troque pão branco por pão integral ou de sementes. Escolha arroz integral, arroz parboilizado ou mistura com grãos. Prefira massas integrais ou feitas com leguminosas. Conserve a casca das batatas quando possível. Pequenas trocas, grande diferença na velocidade de absorção. Exemplo prático. No café da manhã, pão integral com ovo mexido e abacate segura muito melhor a glicemia do que torrada branca sem acompanhamentos. Sugestão visual. Mostre o contraste entre uma torrada branca explodindo de glicose e uma fatia integral queimando lentamente como lenha. 2. Sincronize com o relógio biológico. Cuide do horário dos carboidratos. Por que funciona? Hormônios mudam ao longo do dia. Mude a ordem no seu prato. 6. Atividade pós-prandial. Caminhar leve 10-20 minutos. Por que funciona? Contrações musculares aumentam a captação de glicose pelos músculos, de forma independente da insulina. Movimento leve logo após a refeição ajuda a puxar glicose do sangue para dentro das células. Como fazer agora? Programe uma caminhada leve de 10-20 minutos, começando cerca de 20-30 minutos após o término da refeição. Se caminhar não for possível, subir escadas devagar, passar um tempo de pé ou fazer tarefas domésticas de baixa intensidade funcionam. Exemplo prático. Após o almoço, uma volta no quarteirão de 15 minutos faz diferença real na curva glicêmica. Observação. Adapte intensidade e duração ao seu condicionamento físico e às recomendações do seu médico. Mini ganchinho. 10 minutos andando pode ser mais eficaz que horas de preocupação. 7. Técnica da geladeira. Formar amido resistente com resfriamento e reaquecimento. Por que funciona? Quando arroz, batata ou macarrão são cozidos e depois resfriados, parte do amido vira amido resistente. Ele resiste à digestão no intestino delgado e age mais como fibra no cólon. Estudos mostram que isso pode reduzir a resposta glicêmica em até 20% em média. Como fazer agora? Cozinhe seu arroz ou macarrão normalmente, deixe esfriar e guarde na geladeira por 12-24 horas. Na hora de comer, reaqueça se desejar. O efeito do amido resistente se mantém mesmo com reaquecimento. Cozinhe em porções controladas para evitar desperdício. Exemplo prático. Cozinhe arroz para a semana no domingo.
refrigere e reaqueça no almoço de segunda. Você terá uma versão do arroz que eleva menos a glicemia. Dicas práticas. Refrigere em vasilhas rasas para resfriar rápido e reaqueça sem deixar muito tempo fora. Essa é uma ferramenta simples e poderosa. Mini ganchinho. O arroz de ontem pode ser seu aliado e não um vilão. Aplicando tudo isso a comidas do dia a dia. Pão no café da manhã. Escolha pão integral, recheie com proteína e gordura, ovos, queijo, abacate. Comece pela fruta ou iogurte com sementes, depois o sanduíche. Se quiser o truque do ácido, um suco de limão na água 10 minutos antes ajuda. Arroz no almoço. Use arroz integral ou misture arroz branco com grãos integrais. Monte o prato com salada e proteína primeiro. Inclua uma colher de vinagre no tempero. 30 minutos depois, caminhe 10-20 minutos. Se planejar, faça arroz no domingo, refrigere e reaqueça. Macarrão no jantar. Prefira massa integral ou à base de legumes. Sirva com molho com proteína, carne, frango ou um molho cremoso à base de castanhas e uma boa porção de vegetais. Evite porções exageradas de carboidrato perto da hora de dormir ou reduza a quantidade se o jantar for nas 2-3 horas antes de deitar. Batata. Se gosta de batata, consuma com uma casca quando possível. Combine com proteína e resfrie antes de servir. Batata cozida e resfriada forma mais amido resistente. Purês e frituras têm efeito diferente. Prefira assada ou cozida e combinada com proteína. Dicas para comer fora de casa. Peça salada como entrada. Peça porção de carboidrato à parte e coma por último. Leve um frasquinho pequeno de vinagre ou use limão no tempero. Se for jantar tarde, peça porções menores de massa ou arroz. E sempre, sempre combine com proteína. Planejamento semanal simples. Exemplo prático. Domingo. Cozinhe arroz/pasta em porções suficientes para alguns dias, coloque na geladeira após esfriar. Faça uma salada grande para acompanhar as refeições. Segunda a sexta. Reaqueça o carboidrato quando for comer, coloque uma fonte de proteína em cada refeição. Carregue uma garrafinha com água e um pequeno frasco de vinagre para usar quando comer fora. Planeje uma caminhada de 15 minutos pós-almoço. Fim de semana. Avalie o que funcionou, ajuste porções e comemore pequenas vitórias. Resultados esperados e variabilidade individual. Se aplicar essas estratégias de forma consistente, você pode esperar curvas glicêmicas mais suaves em semanas. Em 3 meses, muitos pacientes relatam maior estabilidade, menos variação de glicemia e menos sensação de cansaço pós-refeição. Lembrando sempre, quando digo até 50% com a ordem dos alimentos ou até 40% com amido resistente, estou citando observações de estudos controlados. A resposta individual varia muito. Não é promessa de cura, é redução de picos, e menos picos significam menos sobrecarga para o pâncreas a longo prazo. Riscos e precauções importantes. Essas estratégias são complementares ao tratamento médico. Não pare ou ajuste medicação sem orientação do seu médico. Pessoas com problemas digestivos, refluxo ou restrições dietésicas devem adaptar as recomendações. Sempre informe sua equipe de saúde sobre mudanças significativas na alimentação ou atividade física. Pequenas ações, grande impacto. Visualize isso comigo. Imagine daqui a 3 meses, suas glicemias mais estáveis, menos urgência por lanches e seu pâncreas tendo um pouco mais de descanso. Isso é possível com planejamento simples, trocar o tipo de pão, mudar a ordem do prato, usar um pouco de vinagre, cozinhar de manhã e resfriar à noite e colocar o corpo em movimento após as refeições. Essas são medidas práticas que devolvem controle e qualidade de vida sem transformar sua comida em inimiga. Reforço final. Você não precisa abandonar pão, arroz e macarrão. O título que você ouviu no início não é clickbait. Na maioria dos casos, diabéticos não têm que cortar pão, arroz ou macarrão para sempre. Eles precisam sim aprender a comê-los de forma estratégica, com escolhas de qualidade, timing certo, ácido simples, combinação de macronutrientes, ordem dos alimentos, movimento e o truque da geladeira. Você reduz picos e protege seu corpo. Antes de encerrar, uma última lembrança médica discreta. Cada pessoa responde de forma diferente. Se você tem tratamento com insulina ou medicamentos que podem causar hipoglicemia, fale com seu médico antes de mudar rotinas que afetem sua glicemia. Comente abaixo qual dessas 7 estratégias você vai testar primeiro. A ordem do prato, o truque do arroz resfriado, a caminhada pós-refeição ou outra. E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde vou mostrar sinais de alerta de falha do pâncreas e como interpretar suas glicemias no dia a dia. A vida pode ter prazer e controle ao mesmo tempo. Você não precisa escolher entre comer e viver bem, precisa aprender a comer com inteligência. Obrigado por ficar até aqui.